Prepara-se para ir à polícia. Sou transmontano, de Vila Flor. Os meus pais tiveram 11 filhos e tínhamos uma oficina de ferreiro, de ferrador. Já era de família. O nosso pai era um mestre. Além disso, era também um alveitar, era um homem veterinário do tempo, não é? E o que é que ele fez connosco? Fez com o mais velho, fez com uma irmã, fez depois comigo e com outros. Era quando nós chegámos aos 8 anos, já começámos a ajudar na oficina. Ele tinha 3, 4 empregados, mas nós éramos fundamentais, até porque estávamos ali próximo, em casa, e portanto, servíamos para tudo. Eu, com 8 anos, comecei a ajudar na oficina. É um trabalho violento, tocar o fole, por exemplo, na forja. Vinha da escola às 11h30 da manhã e tinha que ir para a forja até à 1h, a hora que se almoçava, e depois às 2h voltava para a escola, mas aquela 1h30 eu tinha que ajudar para a forja, ou então na oficina. Ou mesmo depois às 5h30, quando saíamos. Era uma vida dura, embora fosse no tempo, digamos, finais dos anos 40, que eu conheci, e anos 50, em que a agricultura parecia que tinha uma pujança muito grande. Na grande maioria, apesar das quintas no Val da Vilariça e do latifúndio, era uma agricultura de sobrevivência. Eram sobretudo pequenos camponeses que tinham um burro, 2 burros, macho, ou aqueles mais fortes, aqueles que arrendavam mais terras e tinham, às vezes havia casos em que tinham juntas de bois. É curioso que naquele tempo não se via um trator naquela sub-região da Terra Quente. Talvez cá embaixo nas quintas houvesse um ou outro, mas não. Era tudo, os animais, era a força bruta e a força humana. Portanto, o que é que aconteceu? O meu irmão fez a 4ª classe, ficou distinto, não havia colégio, havia só um liceu em Bragança, um colégio privado em Moncorvo, são 12 concelhos, e o meu pai destinou ao meu irmão mais velho a oficina. A mim aconteceu o mesmo. Também fiquei distinto, ficámos 4 distintos. Nenhum de nós foi estudar. No entanto, naquele ano, em outubro, nós fizemos o exame em julho e em outubro havia a abertura de um colégio particular, era a 2ª tentativa de um colégio privado a instalar-se em Vila Flor, cujos sócios eram o veterinário, o padre da freguesia e um médico, que veio a ser presidente da Câmara, e um homem que apareceu por lá e depois namorou e chegou a casar com um fulano que anteriormente era madeireiro e que depois fez uma casa na avenida e fez um café, a filha que estava ao balcão, e portanto casaram e era o professor. Mas que é uma sociedade que abria nesse ano, umas instalações próprias, esse colégio. E eu, quando fiz a 4ª classe, pedi ao meu pai, a minha mãe tinha lá um chá em cima da mesa, na sala e tal, e eu pedi ao meu pai para termos uma conversa. Eu tinha 10 anos. O meu pai levou-me para o quarto deles, que era o sítio onde dele e da minha mãe, onde podia conversar à parte comigo, e então, o que é que tu queres? E eu disse, olha, pai, fica distinto. Vai abrir um colégio na vila, eu gostava de continuar a estudar. E ele disse-me, lá do alto do seu 1,75 m que eu tenho hoje, goza o teu dia, estás de parabéns, amanhã entras entras como efetivo na oficina, aos 10 anos. E foi assim. Ele é que mandava, ainda me perguntou, e quanto é que isso custa? Eu disse, era 300 escudos por trimestre. E ele disse, não tenho condições, portanto vais para a oficina trabalhar. E fui. E o que é que aconteceu de novo, digamos, na nossa vida? Havia um homem que era advogado em Lisboa e que, perto da morte, resolveu doar uma biblioteca de 4.000 títulos à Câmara Municipal da Vila. E a Câmara aceitou. Então, o secretário da Câmara, que era o instrutor da Legião Portuguesa, mas era um homem com umas luzes de interesse pela cultura, tanto aborreceu o presidente da Câmara que lá se mandou fazer um conjunto de armários de carvalho onde ficou instalada a biblioteca.
essa biblioteca é descoberta por esse meu irmão mais velho, que também trabalhava na oficina, então passámos a ir os dois buscar livros à Câmara. O que é que tínhamos? Tínhamos o Rodol, tínhamos o Freire de Castro, tínhamos a Grácia de Leda, um prémio Nobel. Bom, estava lá tudo o que era a fina flor, digamos assim, da escrita daquele tempo, do século XIX também. E então descobríamos realmente outros mundos. E é esse confronto entre as leituras e o mundo que vivíamos intensamente. Nós tínhamos um dia que era 4 horas de forja, a fazer ferragens, a trabalhar no ferro e o aço, e depois, e se fosse necessário sair para atender clientes, para ferrar, saíamos. Durante a tarde também continuávamos e não tínhamos horário. Não havia horário. E realmente foi essa a minha educação. E foi assim que eu comecei a perceber algumas coisas, confrontando-as com a realidade violentíssima em que nós vivíamos. Havia agricultores que só mandavam ferrar um burro, por exemplo, das mãos, porque não tinham dinheiro para o ferrar dos pés. E, no entanto, o desgraçado do animal trabalhava duramente. Portanto, era nesta agricultura que já estava em decadência, lá por dentro, não é? Era a antiga, a de sobrevivência. Foi aí que eu atravessei os anos 50. Posso dizer que aos 17 anos era mestre de oficina e era mestre no trabalho do ferro, portanto era forjador, mestre forjador, e tinha mais dois, um homem a malhar comigo e tinha um a tocar o fole, que era um fole daqueles num arcabouço de madeira e couro, não é? E com carvão, e portanto ia aquecendo os ferros e nós trabalhávamos os ferros na bigorna. Em 58 aconteceu aquele fenómeno das eleições de Humberto Delgado. E nós, eu e um amigo de escola e que já trabalhava numa oficina de arranjo dos automóveis, de reparação, vimos que a Câmara estava a pôr, num domingo à tarde, autocarros e caminhonetas para quem quisesse ir a Mirandela, porque o Trigo de Negreiros, o Ministro do Interior, ia lá inaugurar qualquer coisa já no âmbito das eleições presidenciais. Então nós aproveitámos, não íamos para o Trigo de Negreiros, aproveitámos ir a Mirandela. Mirandela não era ainda cidade, mas já era uma vila mais desenvolvida, com cafés, onde diziam-nos, eu nunca lá tinha ido, as raparigas também apareciam, já algumas raparigas também lá entravam. Então nós íamos, quando chegámos, saímos do autocarro, e de repente eu vi assim na estrada, a cruzar a estrada, uma inscrição larga, Viva Humberto Delgado. E fiquei fascinado. E quando nos encaminhámos para o centro da vila, a cerimónia era lá no centro da vila, no alto, na Câmara Municipal, houve grupos de rapazes e de raparigas que nos acompanhavam dizendo, ciciando, baixinho, Viva Humberto Delgado, Viva Humberto Delgado. E foi assim que nós engrenámos e foi assim que eu assisti. Era, portanto, no verão, e havia talvez 200 de ceifeiros que já vinham das beiras de ceifar e ainda haviam de ir para a Galiza. Aquelas camaradas que eles faziam. E estavam todos na parte, digamos, junto da fonte da Ponte Romana, naquele centro da cidade, no Jardim. E quando desceu lá de cima o ministro Trigo de Negreiros, o ministro do Interior, mais o Presidente da Câmara, mais aquela comandita que nós dizíamos popularmente, eles começaram a gritar. E então a GNR disparou tiros. E marcou-me. Trouxemos propaganda para Vila Flor, distribuímos-la debaixo das portas, pronto. Isso foi de facto um choque tremendo para nós e depois assistimos à coragem, em pleno largo da Câmara Municipal, da Domus Municipais, gente do trabalho a assobiar aqueles que já sabiam que eram da direita e que eram da... Na sala, no salão nobre da Câmara, onde estava a biblioteca, o presidente da mesa, e só havia uma mesa, digamos assim, na vila, abria os votos daqueles de quem eles desconfiavam. Tudo isso foi marcando. O que é que acontece? Eu, aos 21 anos, vim para a Marinha e fui para os Fuzileiros. E nos Fuzileiros assisti e participei e fui formado como homem que havia de ir para a guerra e que tinha toda a orientação para matar. É defender a nossa vida e matar. Matar quem nos surgisse pela frente. Tínhamos chamados terroristas, não é? Foi assim que eu tomei
contacto com o Marx e com o Lenin, porque eles tinham, e o Mao, porque eles tinham uns dossiês que nos entregavam para nós lermos, para sabermos quem era o inimigo. E o inimigo era dominado por essas três grandes figuras do pensamento, não é? E que lançavam, digamos, explosivamente a revolta no seio dos trabalhadores, dos pobres, etc. Quando vou para Moçambique, o primeiro choque que eu tenho é, no norte de Moçambique, encontrar aqueles que fizeram comigo a recruta em março de 63, março, abril, maio e depois mais 3 meses de um curso. Esses, quando chegámos a uma parte do Cobo, no Lago Niassa, muito próximo da Tanzânia, no lado oposto àquilo que é hoje, digamos, aquela barbárie que aconteceu em Cabo Delgado, não é? Mas eles tinham vindo de Cabo Delgado, tinham vindo da região dos Macondes, que eram de facto os maiores guerrilheiros da Frelimo. E então a primeira coisa que fizeram foi chamar-me lá à camarata, não era camarata, nós chamávamos coberta na Marinha, não era camarata no Exército, ali era a coberta. Então mostrar-me fotografias de uma aldeia de Macondes em que eles tinham matado os velhos, as mulheres e as crianças, porque os homens úteis já lá não estavam na guerrilha. E então o último miúdo que se safou, de repente eu estou a ver aquelas fotografias, as cabeças cortadas, espetadas em paus, depois vieram numa revista francesa chamada Paris Match, que foi apreendida aí em 73. Estamos em 66 e em finais de 65, em dezembro de 65. E saíram em 73, essas fotografias foram apreendidas à revista e tal. Mas eu ouvi o russo da minha formação de fuzileiro e o açoriano e outros com cabeças, com os paus e as cabeças. E eu fiquei eu era contra a guerra. Já tinha tido um problema, já tinha sido pedida uma informação política sobre mim enquanto eu estava na formação na Escola de Fuzileiros, eu não sabia, lá para a Câmara Municipal. E, portanto, eu era contra a guerra, era pacifista. Não era mais do que isto, era pacifista, era contra a guerra. E então, eles mostram-me essa aldeia dizimada, queimada e as cabeças cortadas, e de repente eu começo a ficar tenso e carrego muito sobre a segunda cama, que eram camas de 2 andares, né? Uma caminha e outra por cima, para os homens, e eu de repente sinto mexer aquilo que eu pensava que era só roupa. Então surge a cabeça de um miúdo negro, de 3 anos, todo indignado porque eu estava a esmagá-lo com o braço, estava a magoá-lo. E eu disse, quem é este? Olha, esse é o Zé Manel, foi o único que ficou vivo desta aldeia, porque o segundo comandante, disse que, chamava-se imediato na Marinha, o imediato disse para o sargento Almeida, que já tinha cortado uns pescoços de crianças e de velhos, não mates esse, fica para mascote do destacamento. E é o nosso mascote. Fardado de marujo, camisa de marujo, pequenina, feita, não sei por quem, as calças, etc. E eu fico realmente impressionado com aquilo. Foi o começo de uma aprendizagem maior e a revolta foi crescendo. Estávamos em final de 65. Ao terceiro dia, o Zé Manuel ficou com uma raiva que não podia comigo, mas aí ao terceiro dia, eu saí de serviço, nós estávamos de guarda na guerra, lá no mato, e as melgas eram monstruosas, maiores que abelhas. E, portanto, quando nos picavam, inchava. Então, o que é que nós fazíamos? Lavávamos, punhamos álcool e depois íamos tomar banho. Tínhamos a tarde livre, íamos para o Lago Niassa. Lago Niassa, imenso. E então, ao terceiro dia, ele viu-me passar e disse, onde é que vais? Olha, vou tomar banho. Queres vir comigo? Vou contigo. E foi pescar uma toalha, ficou meu amigo naquele tempo. A guerra, uma queda que dei e 4 meses que se passaram sem uma única radiografia, num ataque que houve, eu caí a uma altura de 6 metros e fraturei duplamente os meniscos do joelho esquerdo. E só tive uma primeira radiografia 4 meses depois. Fui evacuado desse sítio. Assistia muita coisa, fui para Metangula, que era o Porto Maior, depois fui a Vila Cabral, que hoje é Lixinga, lá me fizeram uma radiografia, mas o equipamento devia ser muito mau e, portanto, via-se uns riscos, me dizia o médico, aqui uns riscos. E com tudo isso passaram-se mais 4 ou 5 meses até eu ir para tratamento em Lourenço Marques.
Só que mandaram para o Lourenço Marques e não me mandaram para a ortopedia, me mandaram para a psiquiatria. E eu levei um tratamento de insulina durante um mês e injetavam-me todos os dias insulina. Dizia um médico psiquiatra aqui em Lisboa, que eu mais tarde vim consultar e a ser amigo, ele disse, eles queriam-te matar. Porque injetar insulina, eu tinha que levar, era obrigatório eu levar 1 litro de jam, que era um doce de calda sul-africano, e eu tinha que levar esse litro para comer logo que acordasse, porque para além de mais, dormia, punham-me a dormir todo o dia. E ao fim de 30 dias, tinha um avião preparado para me levar novamente para o norte. E andaram à minha procura na cidade, eu tinha ido fazer um exame, e só ao fim da tarde é que eu cheguei, então iria para a prisão. Eu expliquei, eu fui fazer um exame ao consultório do médico psiquiatra, não é? E quando cheguei, obviamente o avião já tinha partido. Então, 2 dias depois compraram uma passagem na aviação comercial, na DETA, e puseram-me novamente lá em cima, no Lago Niassa, no aquartelamento. E eu cheguei lá, eu que tinha vindo para baixo, que não tinha ido fazer a radiografia, que não tinha sido visto na área da especialidade e tinha sido tratado daquela maneira, eles ouviram meter-me na cama e só me levantar para ir à casa de banho. Eu já estava de serviço no dia seguinte, às 10 da manhã foi lá o sargento-dia, foi lá o oficial de serviço e foi lá o meu comandante e não conseguiram levantar-me. E eu, durante 10 dias, ajudado por alguns camaradas, eu aguentei-me na cama e só ao fim de 10 dias é que eles me mandaram chamar, o médico mandou-me chamar e disse-me, eu sei o que tu queres. E eu disse, sabe, porque nós tínhamos conversas em Lourenço Marques, no aquartelamento, e o senhor era indiano, o senhor era contra a guerra, deu um berro, pôs-se de pé, vai-te embora. Não, o que é que aconteceu? Deram-me ordem para entregar a arma e os carregadores e as coisas mais pesadas, e eu entreguei os carregadores tal como os tinha levado de Lourenço Marques, 7 carregadores com 20 balas cada, da G3, entreguei tudo e vim de avião, aqueles aviãozinhos de 5 lugares, havia já um pequeno aeroporto, uma pista, junto do lago, e aí começa, digamos, setembro talvez, começa o meu regresso de facto ao Lourenço Marques, para ser evacuado para Lisboa, para o Hospital da Marinha, onde passei 6 meses. Depois desses 6 meses deram-me baixa, fui para trás dos montes, eu entretanto escrevia. E o que acontece? Escrevendo, ia relatando, obviamente, muitas destas coisas. Escrevi um livro chamado Libelo Acusatório, que foi depois editado com o verdadeiro nome do autor, e esse livro tinha sido editado, recebeu um prémio, porque uma rapariga, no verão de 67, quando eu regressei, pôs-se a dançar e a conversar comigo, lá numa festa de uma aldeia, e percebeu que eu lia, e perguntou-me se eu escrevia, e disse-me que ela escrevia e tal. Eu acabei por confessar que tinha, de facto, um original de contos, aliás, já 2, e tinha 2 peças de teatro, e ela então pediu-me um original de contos e uma peça de teatro para ler. Isto foi em agosto de 67. Em dezembro eu recebo uma carta dela dizendo que, para ter a opinião do professor de português no Liceu de Bragança, ela tinha passado do 6º para o 7º, tinha dito ao professor que era dela, o libelo acusatório. E o professor ficou entusiasmadíssimo, deu-lhe o prémio e o prémio foi a publicação. E eu só soube um ano depois, em agosto de 68, que o livro estava publicado. E então fui para Bragança e o livro já estava em 2ª edição. E quando eu entrei na livraria, veio o Sr. Silva, aquilo era a livraria Papelaria Silva, no largo, na Praça da Sé. O Sr. Silva veio atender-me e eu pedi-lhe, queria ver o livro que estava na montra, porque a montra estava cheia de exemplares da 2ª edição do Libelo Acusatório com o nome da rapariga. Então ele veio e disse, é muito bom, é da nossa François Sagan. E eu levava a cópia do original que lhe tinha emprestado. E comecei a confrontar aquilo ao balcão com a cópia, era exatamente tudo aquilo que eu tinha escrito, só tinha uma coisa nova, era a introdução do tal doutor Eduardo de Carvalho, professor de português. Aí eu disse, é capaz de ser bom, mas é meu, sabe? E provei-lhe logo ali, e o homem acreditou. Razão tinha
o gerente da Caixa Geral de Depósitos e o reitor do liceu diziam que ela, com 17 anos, não tinha experiência de vida para escrever isto. Pronto. Então, eu tinha estado em Lisboa, como já tinha escrevi 3, 4 títulos. Tinha um romance que eu queria entregar na Estúdio Escuro. O diretor literário era o José Saramago, eu não o conhecia. E vim trazer-lhe em março desse ano, portanto, uns meses depois de ter levado baixo da Marinha, mas vim em Lisboa porque tinha a preocupação dos contactos com a editora. E deixei-lhe um romance, mas que não era esse livro de contos, não era um romance. E que só publiquei agora em 2017, chamada A Capital do Império, escrito lá, em Moçambique, no norte de Moçambique, perante a guerra, perante aquelas coisas. E então, vim em março, deixei esse romance e depois lembrei-me, só restavam da segunda edição 28 exemplares. Foi aquilo que ele pediu-me, olha, vá falar com o Dr. Eduardo Carvalho, porque ele não sabe nada desta coisa que foi levado, digamos, no engano, acreditou que a rapariga realmente tinha escrito o livro, pronto, e deu-lhe o prémio e publicou. Mas vá falar com ele. E eu fui falar com esse professor, à casa dele, e ele na minha frente, quando me recebeu, quando viu que de facto o livro era meu, chorou. Era um homem de 50 e tantos anos e aquilo mexeu mesmo com ele. Pronto. Mandei um exemplar por uma questão de curiosidade. Olha, aconteceu isto, mandei um exemplar para o Saramago. Ofereci outro à minha madrinha lá na vila, dei um à minha mãe e pura e simplesmente aquilo morria por ali. Mas de repente recebo uma carta do Saramago. O que é que você está aí a fazer, pá? Nós vamos lhe fazer uma entrevista no jornal A Capital e você tem que ficar para baixo e publicar este livro com o seu nome. E assim foi. Em outubro, logo em outubro, isto foi uma cavalgada, houve um senhor que era administrador de uma empresa chamada CIES-NCK, que é hoje a Publicis, portanto, da publicidade. Quando viu a entrevista, que foi o Rogério Ferrantes que mandou umas perguntas e com chamada à primeira página, gênio literário descoberto em Trás-os-Montes, roubo de um livro, não sei, uma coisa assim, com fotografia minha. E então, esse senhor, que era um homem que não tinha nada a ver com esquerdas nem coisa nenhuma, mas era um homem com vontades, e comprou o jornal, viu aquilo, acabou de almoçar, viu aquilo, comprou um exemplar e quando chegou à agência chamou um homem chamado Eurico da Costa, surrealista, poeta surrealista, que era o segundo administrador da empresa e disse, eu quero este homem a trabalhar aqui na agência. Então fui convidado para um estágio, ele contatou o Eurico da Costa, contatou o Saramago e o Saramago mandou-me uma carta e, portanto, convidam-no para um estágio numa grande agência de publicidade. Portanto, vim para a agência, naquela altura, em 68, a ganhar 5 contos por mês. Fazer o estágio, 5 contos, mandaram-me 3 contos, comprei o que tinha a comprar, roupa, etc. E lá comecei a trabalhar. Pronto. Foram 6 meses, foram mais meses de trabalho e depois mudei para uma agência onde fui trabalhar, porque com quem eu trabalhava era um homem muito esquisito e mau. E então fui trabalhar com Augusto Costa Dias, com o Santo Cabral, com o José Manuel Tengarrinha, para uma agência de publicidade que era do Grupo Borges Irmão, que era a Latina, na Rua Duque de Palmela. E estamos em 68, logo a seguir começa-se a preparar para chegar, digamos, ao ponto, digamos, do encontro com a vida política, em 69, que eu sou convidado para uma conversa pelo meu diretor criativo, que era o Augusto Costa Dias, ensaísta, um belíssimo ensaio que é a crise da consciência pequeno-burguesa, uma coisa do século XIX, mas que iluminava muitas coisas. E realmente era um homem que, tendo tido uma tuberculose óssea, conseguiu vender, não o deixavam ensinar, não o deixavam encontrar trabalho, então ele vendia em Lisboa, manquejando, vendia vinho do Porto até, a certa altura, ir trabalhar para uma editora que era a Portugália, como diretor literário e começar a fazer realmente a vida que ele gostaria de fazer. E então depois foi trabalhar para essa agência de publicidade, a Latinese, que tinha 90 trabalhadores. Pronto, era um mundo paternal, do Conde da Covilhã, daquela gente toda, mas, apesar de tudo, tinham lá gente de esquerda nessa e gente já com atividade.
E então, um dia, o Tengarrinha convida-me para ir ao gabinete dele. E eu vou. E está um homem magro, um homem que nitidamente não fazia uma vida normal de cidade. E foi só para esse homem me conhecer. Era um homem da clandestinidade. Então, começa a falar-se de eleições, em 69, e de repente eu vejo-me confrontado com um papel meio A4 que se chamava, o título era Recenseamento. E eu, que era um revoltado, tendencialmente esquerdista, eu olhei para aquilo e disse, mas é com isto que a gente vai fazer a revolução. A verdade é que deu imenso trabalho, porque andámos porta a porta a bater nas casas das pessoas e a chamar a atenção que havia um recenseamento em abril e maio, salvo erro, para as eleições de outubro. Eleições em que se formou a CDE e formou-se o CELD, o Movimento Democrático dividiu-se. Pronto. E foi aí que eu ganhei, digamos, a experiência do trabalho com outra gente, com outras pessoas, organizado. De maneira que é nesse contexto que eu vou ganhando experiência. Trabalhei com homens que tinham sido tarrafalistas e que eram efetivamente excelentes mestres, digamos, de como fazer trabalho político. E pronto, fiquei completamente agarrado por aquilo. Depois houve pós as eleições, eu sofri mesmo com as eleições. Fizemos esse esforço todo para as pessoas se inscreverem nos cadernos. E depois as pessoas chegavam lá e o nome não estava lá. O nome dele não estava, mas estava lá o nome daqueles que andavam de caminhonete e de autocarro, de posto de votação em posto de votação, de escola em escola. Eu estive na escola Pedro Nunes, também como delegado da oposição. Mas não me deixaram ver os cadernos. Então as pessoas chegavam, formavam fila, mas o nome não estava. E, portanto, mas para esses que depois circulavam por outros postos de voto, esse estava lá o nome, estava lá, e portanto votavam e depois iam embora. Foi uma das raras vezes que na vida política eu chorei. Estava cá fora às 8 da noite, quando aquilo encerrou, com obviamente resultados imensos para o salazarismo, e nós era a derrota, era o marcelismo já nessa altura. Mas houve uma mulher que me disse, ainda vais chorar muito na tua vida. De facto, eu não chorei muito. Continuei, foi ligado ao movimento democrático. Curiosamente, os movimentos que se formavam para as eleições, do Norton de Matos, Rui Luís Gomes, etc., depois sofriam um certo desaparecimento, ficavam umas tantas figuras, o MUD, etc., esse durou mais tempo. Mas em 69, as circunstâncias, porque há dois fenómenos extremamente fortes para a situação política que já estávamos a viver. Um deles foi a imigração. O esvaziamento das terras, do interior, de repente, quase metade da população do distrito de Bragança, a que eu pertencia, tinha emigrado para a França e para a Alemanha, sabe, ainda pouco, e para o Luxemburgo, sobretudo para a França. E então, foi também a Guerra Colonial. Começou em 61, como sabem, depois daquele primeiro episódio do Goa da Mão e Dio, que foi a primeira derrota, digamos, do salazarismo, e depois aparece o MPLA em Angola. E, só para terem uma ideia, quando o meu irmão foi à inspeção, em 1959, quando foi à inspeção, eram 40 e tantos rapazes dessa idade, só 4 é que ficaram apurados, ainda não tinha arrebentado a guerra, e só ele é que foi à tropa. Os outros ficaram. Quando eu fui à inspeção, seríamos também 40 e tantos, praticamente só não ficou apurado aquele que era mesmo aleijado e que não tinha condições para ir à tropa. Eu vim para a Marinha. Portanto, a diferença é que depois o Estado apossava-se toda essa juventude. Quando eu vim na Escola de Fuzileiros, na minha recruta, éramos 1.200, naquela parada imensa ali ao pé do Barreiro, em Valdezebro. Portanto, em 69, o que estava em cima da mesa na CDE, com grande força, ligados aos católicos progressistas, Nuno Teotónio Pereira, Breiner, a poetisa Sofia de Melo Breiner, vários, o padre Alberto, aqui o padre em Belém,
o padre Felicidade Alves. Portanto, havia um movimento nos católicos progressistas que, com os comunistas, os influenciados pelos comunistas, eram claramente contra a guerra. Do lado do Mário Soares, que estava de certa maneira exilado em São Tomé, mas veio de propósito para formar a CEUD, e a CEUD não era nada contra a guerra colonial, não colocou essa questão em cima da mesa, e nós colocámos-la. E realmente isso deu prisões e perseguições e torturas. O Zé Pedro é um exemplo claro desses tempos, torturas terríveis. Eu continuei organizado, a certa altura passei a responsável, entrei na comissão executiva da CDE, éramos 25. E fui mais responsável da cidade, da zona ocidental. Toda esta parte aqui, até aqui a Algés, acabava o Conselho de Lisboa, mas todas estas bases, este Campolide até cá abaixo, eram da minha responsabilidade. E assim me fui formando, pronto, nessa vida política. Em 1971, 72, nós tínhamos cooperativas culturais. Uma das palavras de ordem que saiu das eleições de 69, na CDE, foi ir para as coletividades, ir para os sindicatos. Entrar nas estruturas fascistas também e fazer, digamos, criar condições para trabalhar lá dentro e mudar aquele panorama dos sindicatos que eram horríveis e servis, etc. Eu fui para as coletividades, acabei por ser logo na primeira ofensiva, por causa de um erro crasso que teve a ver com a guerra colonial, um escrito que se fez porque ia lá uma peça do técnico que era contra a guerra colonial e foi-se meter um papel debaixo da porta do subchefe da esquadra dos terremotos na Maria Pia, às 8 da noite. Estava lá uma brigada da PIDE a retirar cerca de 800 livros que nós tínhamos arranjado para uma biblioteca para a coletividade, a Academia Verdi. E fecharam a porta e eles obrigaram a direção da Academia Verdi a expulsar a Comissão Cultural a que eu pertencia. Depois fomos para uma coletividade imparcial ali ao pé da Meia Laranja e até ao 25 de Abril e depois já tivemos mais cuidado e já fizemos um excelente trabalho, creio eu. Portanto, em 71 há a luta das cooperativas culturais, o governo fascista faz um decreto-lei 520 de 71, do Gonçalves Rapazote e do Marcelo Caetano, e obrigando as cooperativas culturais a entregar os estatutos para serem alterados. E nós, digamos, a parte mais progressista dessas cooperativas, no Porto, em Coimbra, aqui em Lisboa, não entregou o estatuto. Só uma única cooperativa que entregou, que era dessa influência da área dos socialistas, que depois vieram formar o partido na Alemanha Federal. E esses entregaram. Mas nós fomos interrogados na PIDE. O meu primeiro interrogatório não foi nessa altura, foi em 1970. Esqueci de me contar isso. Com a experiência de 69, nós resolvemos que onde fôssemos passar férias iríamos fazer atividades culturais. E então eu fui para o Norte com um amigo americano que era professor na Escola das Novas Profissões. Eu já trabalhava na publicidade, portanto tinha acesso às máquinas de 35 milímetros e ele sabia filmar e eu comprei um gravador, fazia a publicidade da Bosch e eles arranjaram boas condições e comprei um gravador daqueles gravadores muito bons. Diziam que era o gravador que tinha ido à Lua com os americanos. Não sei se foi, mas era um excelente gravador. E começámos a ideia era fazer um documentário, a fazer um filme sobre imigração e campesinato. Era em agosto, aproveitávamos a vinda dos imigrantes e, portanto, eu fazia entrevistas com eles, ele falava, ele filmava, o americano, o árabe, e começámos a ir para uma quinta, onde havia uma família de quem eu era muito próximo e, portanto, começámos a fazer entrevistas, a filmar lá o interior da casa, que era uma desgraça, não é? E o trabalho, duríssimo. E às tantas, na segunda vez que fomos para a quinta, tínhamos uma patrulha da GNR atrás de nós, de espingarda. Então, fomos para a quinta, mas eles ficaram a observar aquilo que a gente estava a fazer. E à noite, o clima lá na vila. Porquê? Porque na noite anterior, porque não tínhamos filme, porque não tínhamos máquina a projetar, não tínhamos sala para fazer coisa nenhuma, na própria escadaria da Câmara Municipal, da Domus Municipais, uma escadaria de pedra muito bonita, assim,
tipo do fascismo, mas é engraçado, pedra, e juntámos, éramos 60, à volta de 60 jovens, estudantes, a gente trabalhava fora, estava lá de férias, e começámos a tentar perspectivar o que é que nós vamos fazer, que atividade é que vamos fazer. E há alguém que diz, e porquê é que a gente não faz uma peça de teatro? Então a peça de teatro foi fundamentada na existência de uma serração com uma dezena ou mais de trabalhadores que vinham das aldeias de manhã cedo, ainda durante a noite, e saíam de lá já com a noite e, portanto, não pagavam horas extraordinárias, não pagavam salários misérios. Então a gente inventou a história do que é que íamos fazer com aquela serração. E a certa altura, quando a noite estava já um bocado, a hora estava próxima da meia-noite, resolvemos demitir o patrão e tornar um dos assistentes e participantes mais ativos no capataz. E depois perguntámos o que é que ele ia fazer. E ele disse, espontaneamente, agora sou eu o patrão, obviamente vão trabalhar para mim. No dia seguinte, nós fomos fazer, depois dessas filmagens da patrulha da GNR a acompanhar-nos, nós fomos fazer a segunda parte da peça. E destituímos esse capataz e formámos uma cooperativa. Tudo isto a 2 km da serração, que era a saída da vila. Passava na avenida para trás e para diante uma patrulha da GNR e o cabo, coisa nunca vista, com a pistola metralhadora. Bom, nós realmente ficámos intimidados, com receio, etc. E no dia seguinte, já não fomos fazer filmagens e o dia estava tudo tão tenso, que resolvemos ir até Mirandela um bocado para desfazer aquela tensão. E quando regressávamos de Mirandela, já passava da meia-noite, entramos num café na avenida e estávamos a tomar um chá, até havia aqueles que tomavam café mesmo indo dormir, e de repente entraram 7 homens por ali adentro, daqueles de fato e gravata, mas daqueles fatos das risquinhas que eu depois aprendi a conhecer melhor, que era uma brigada da PIDE. Bom, rapidamente fomos embora, o árabe foi para a pensão e à porta da pensão estava um GNR a fazer guarda à pensão, a guarda a ele. Fomos para casa. Eu tinha irmãos mais novos que andavam nessas atividades. Um deles veio a ser aquele que é hoje o produtor de cinema, o Tino Navarro, vocês devem ter ideia. E então, era um jovem, e então, no dia seguinte, às 9 da manhã, chega um amigo meu de infância e da escola, que era operário da Renault, em França, em Paris, a perguntar ao meu pai onde é que eu estava. E o meu pai disse que eu estava a tomar o café. E então chame-o no seu carro de imigrante. E eu venho, disse, entra, que eu quero falar contigo. Então seguimos para fora da vila, ali para um sítio que era um caminho assim mais sossegado, e ele disse-me, olha, como sabes, eu casei com a sobrinha do padre Faz, era o padre lá da aldeia, era gente de aldeias do concelho de Bragança, tanto o Faz como essa rapariga. Minha mulher é sobrinha dele, e ele chamou-me e disse-me para vir falar contigo, para te dizer que às 8 da manhã foram lá à casa uns senhores da PIDE a tentar obter informações vossas, quem eram vocês, o que é que faziam, o que é que não faziam. Meu tio disse-me para te dizer que isso é tudo boa gente, famílias cá da terra, não há problemas e tal. Mas eram 3 da tarde quando eu fui chamado para interrogatório no quartel da GNR. Portanto, o meu primeiro interrogatório foi no quartel da GNR. E sei que soube depois, consultando os dossiês que tenho na Torre do Tombo com o meu nome, que já em 1963, em setembro, estava eu na Escola de Fuzileiros, foi pedida uma informação ao Presidente da Câmara porque eu tinha pronunciava-me contra a guerra colonial. E, portanto, eles queriam saber quem eu era. E o chefe de secretaria, que era aquele que nos dava livros conforme lhe apetecia, ou nos mandava embora e não nos dava a chave da biblioteca, não é?
esse é que chamou o meu pai, disse, aqui esta carta assim, assim. Disse, olha, eu não sei nada, Sr. Raul. E ele disse, eu vou fazer uma carta a dizer que ele é filho de boa gente, o pai até é regedor da vila e, portanto, não há problemas. E foi assim que eu conheci estas cartas. O meu pai nunca me disse nada, isto passou-se em 63, nunca me disse nada. Só quando eu fui buscar os dossiês e realmente tomei conhecimento que havia um pedido, e há a resposta ao pedido de informação assinado pelo Presidente da Câmara, dizendo que eu sou de gente de família sossegada. O mesmo foi a conversa do padre já em 1970. Isto foi em 63 primeiro, depois em 70 foi o padre também dizendo, não, boa gente. De modo, quando vim para Lisboa, tinha já essa marca e foi dolorosa. E em 10 dias de férias escrevi um livro chamado Barões de Fina Flor. Dá aquela vontade de intervir. E comecei a tirar as entrevistas do gravador. Depois, de repente, surgiu um livro sobre tirando-as do gravador e mandando-as para jornais. Como não pudemos fazer o filme, então fiz esse trabalho. Saíam com cortes, saíam integrais quando a coisa era simples, mas há uma que é simples, é muito simples, feita em 70, a um casal que estava imigrado em França, que tinha 2 filhos, 8 ou 9 anos, 8 ou 10 anos, que eu entrevistei, eles não disseram nada, absolutamente nada de política. Estavam bem em França, não havia problemas, a vida era boa, tinham dinheiro e não sei o quê. Os filhos, eu perguntei, entrevistei-os, e perguntei-lhes como é que eles se gostavam de França, se não gostavam, e eles disseram que sim, que gostavam de estar em França, que a escola era boa e que tinham muitos amigos. Só que misturavam o português com o francês já. No seu falazar, digamos, já havia ali a perda, digamos, da língua. Quando foi tirada essa entrevista do gravador, era para a República, para o jornal A República. E foi à censura, e a censura cortou exatamente as palavras, as frases dos miúdos, das crianças, que não tinham rigorosamente nada a ver com política. Eu fiquei abismado a olhar para aqueles cortes. Realmente a entrevista saiu, mas sem os falares, digamos, misturadas do francês e do português. E levou tempo, na minha cabeça, a saber porque é que eles tinham cortado. É porque, de facto, o Estado português não punha lá, junto dos imigrantes portugueses, os professores necessários para salvaguardar a língua portuguesa. Em 71, sou convidado para integrar o Partido Comunista. Quem é que me convida? O Saramago, o José Saramago, e um homem chamado Ariosa Feio, que era um homem também muito ativo, engenheiro. E então, em março de 1971, fui convidado e, obviamente, que aceitei. Foi para mim uma satisfação. Já vai a caminho dos 51 anos e cá tenho estado. Em 71 saiu um livro chamado Cartas e Poemas de Bação Leal, que era um homem católico que tinha sido morto, ou tinha morrido, mas em circunstâncias muito obscuras, no norte de Moçambique, onde eu tinha estado. E foi a família que pediu que o Urbano Tavares Rodrigues, pediram ao Urbano, que organizasse um livro com as cartas e poemas do tal Bação Leal, oficial do Exército, na zona de Moeda, pronto, Moçambique. E eu li aquele livro e, de repente, disse, tens que escrever sobre a guerra. Não havia nenhum dos escritores, nem Zé Cardoso Pires, nem essa malta toda já escritores com nome, com livros publicados. Eu tinha publicado o Libelo, prefaciado pelo Saramago em 68. Vim a preparar, comecei a escrever então sobre a Guerra Colonial e escrevi um livro que se chama História do Soldado que não foi condecorado. Foi feito Notícias da Amadora porque nenhuma editora lhe pegou. A mim, o dono da estampa, que eu mais tarde devia saber que era responsável político do setor intelectual do partido, naquele tempo, antes do 25 de Abril, ele disse-me, Modesto, se eu publicar isto, fecha uma casa, a Estampa, a editora Estampa, o António Manso Pinheiro. Nem tentei mais, pedi um empréstimo bancário para pagar as dívidas da minha família, porque nós tínhamos problemas graves e devia-se bastante dinheiro, o meu pai não conseguia resolver aqueles problemas, nem nós. E então publiquei a História do Soldado que não foi condecorado, que foi apreendido. Foi rasgado na tipografia, mas foi muito vendido. E ajudou a abrir. Foi o segundo livro sobre a guerra. O primeiro foi do Álvaro Guerra,
só que era muito soft, muito, pronto, à maneira dele e passou. Não consigo recordar o meu nome, mas o meu foi apreendido. Foi apreendido na tipografia, também rasgado. Uma brigada de Pido foi lá e rasgou, mas ficou. Essa marca ficou. E a seguir comecei a escrever uma coisa chamada Ir à Guerra, que publiquei depois em 75, mas já é um romance. É de facto a história de Ir à Guerra. Em 72 publiquei esse livro, continuei com as minhas atividades. Um dia o José Saramago, que era o meu responsável político da célula a que eu pertencia, telefonou-me e disse: quero falar contigo. Então marcámos um encontro na Alexandre Herculano e fomos conversando até ao rato e ele disse-me: estás com muitas atividades. Nós tínhamos formado uma comissão de defesa da liberdade de expressão. Quem era do secretariado? Maria Isabel Barreno, Saramago, um homem que era o Marquês dos Açores, Marquês de Ponta Delgada, salvo erro, Borges Coutinho, era advogado, não tinha nada a ver, era irmão do homem do Benfica daquela altura. E era um homem que era jornalista da República, que era o Figueiredo Filipe. E ele veio ter comigo e disse-me que eu estava a pôr em risco a célula e isto a caminho do rato, curiosamente. E, portanto, eu tinha que parar com parte das atividades que tinha e eu disse: olha, Zé, então, se eu ficar à espera de uma reunião da célula de 3 em 3 meses, então é melhor ir para trás dos montes. E ele foi-se embora e eu continuei a fazer as atividades que tinha e às reuniões. Um dia estávamos em casa dele, é um episódio interessante, estávamos em casa dele a jantar e de repente descobriu que ele tinha na porta do quarto, era na Rua da Esperança, onde ele vivia com a Isabel da Nóbrega. Tinha uma sala, a gente entrava pela porta, era a sala, máquina de escrever, uma secretária aqui, uma mesa de refeições e ali, curiosamente, uma construção em madeira, que era um quarto, onde ele dormia com a Isabel da Nóbrega. Mas à porta estava colado na porta, ou pregado, uma capa de um livro e que se intitulava Deste Mundo e do Outro. Era o título das crónicas que ele publicava na Capital, nessa altura. E então, um dos que estava lá, assim, daqueles mais ortodoxos, disse: culto da personalidade. E gera-se a discussão se ele cultivava a personalidade ou não. Ele levanta-se silenciosamente, vai-se pôr ao lado, junto à porta, ao lado da capa, e diz: quem dá o que tem, a mais não é obrigado. E veio sentar-se. Pronto, e acabou-se a polémica. Em 73, no âmbito das atividades políticas, aconteceu que foi organizado o 3º Congresso da Oposição Democrática. E esse Congresso da Oposição Democrática foi fundamental para nós. Eu apresentei uma tese sobre cultura, apresentei outra tese sobre, já não me lembro qual é o tema, mas está nas conclusões que foram publicadas, e apresentei uma tese que viria a ser a entrada, o texto de entrada do livro Imigração e Crise no Nordeste Transmontano, que saiu exatamente em finais de 73 e também foi proibidíssimo, e a Prelo Editora teve um processo que levaria à extinção, se não fosse o 25 de Abril, etc. E era aí que estava realmente as entrevistas que eu fiz em 1970, que fiz em 1972, quando lá voltei e resolvi fazer mais entrevistas. Não houve filme, mas houve aquele livro. E o livro foi apreendido. No Congresso, muita gente que era oficiais, sobretudo oficiais, que estavam na Guiné e mesmo em Angola, vieram a esse Congresso. Foram observadores, digamos assim, no Congresso. E levaram muitos desses materiais. A minha tese, que eu apresentei como tese sobre imigração e crise no Nordeste Transmontano, terminava com um apelo à extinção do governo, do regime, e a substituição por um governo democrático. Portanto, Portugal passaria a ser um país democrático, com direitos, com liberdades e garantias. Está lá. Isto é em 1973, finais de 73. O livro é apreendido
Eu, entretanto, como era um dos responsáveis menos marcados politicamente da CDE, a certa altura há um oficial de marinha, os militares, oficiais ou não, já andavam pelas bases da CDE, já apareciam em reuniões. E há um tenente que começa a ir muito à base que eu frequentava mais, que era a de Santa Isabel Santo Conselho, porque eu vivia em Campo de Ourique. E de repente ele, um dia, disse-me: queria falar consigo. E pronto, criou-se ali condições para falarmos, e ele entrega-me uns documentos. Disse: esta é uma possibilidade de um programa para nós podermos fazer qualquer coisa em relação à situação política. O programa. Esse é o programa do Movimento das Forças Armadas. Eu guardei muito bem guardado. Quando tive condições, falei com o Tengarrinha e disse: olha, há isto assim, assim. E eles pedem a nossa opinião. Disse: olha, então vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma reunião, só eu, tu e o Herberto Goulart, que era um homem, digamos, mais experiente. Os outros ficaram sem saber o que se passava. E quando leram o texto que eu já tinha lido, aquilo era um bocado já revolucionário. E o Tengarrinha, com a sua capacidade política, disse-me: olha, diz lá aos amigos, está tudo muito bem. E a revolução, e etc, etc. Mas o problema ainda não é a revolução. O problema é as liberdades. É curioso, é espantoso. São as liberdades, são os direitos, é o fim da guerra colonial e é um país desenvolvido. Nós queremos que um país que seja livre e desenvolvido. Eram os 3 Ds. E eu dei o recado. Depois eles lá continuaram a trabalhar. Entramos depois em 74 e em 74 já havia grande agitação laboral, inclusive greves, etc, etc. Portanto, estava a criar-se o clima, digamos assim, para qualquer coisa que viria a acontecer. E para além dessa experiência com o programa, pré-programa, anteprograma do Movimento das Forças Armadas, eles depois alteraram-no substancialmente, e fomos a uma reunião, esse era eu e o Herberto Goulart, no âmbito do secretismo muito grande, na Comissão Executiva da CDE. 2 de nós, eu e o Herberto Goulart, que era de facto, a seguir ao Tengarrinha, um mais adulto do ponto de vista político, estava lá o Lino de Carvalho, estavam lá outras figuras, mas fomos a uma reunião de oficiais milicianos com grande secretismo na Graça. Oficiais milicianos dos quartéis de Lisboa e daqui da região, Amadora, etc. E eles dão-nos a informação de como é que as coisas estavam a ser preparadas. Bom, foi muito útil. Nós fomos reunir em Benfica, naquilo que viria a ser uma cooperativa cultural, mas era um prédio ainda em construção. Fomos reunir os quadros do movimento democrático aqui da região de Lisboa e a executiva. E quando lá estávamos, para nós, digamos que já era... É verdade que sentíamos as coisas prestes a explodir e, portanto, desguarnecemos a segurança. E, de repente, eram 3h30 da tarde, entrou PSPs, um comandante aos berros, e entraram civis, que eram PIDs. E lá à porta estavam as chamadas Ramonas, as grandes caminhonetas, que levaram à volta de 55 dirigentes e militantes da CDE. Fomos então, agora para falar da prisão, fomos então para o governo civil, os homens foram separados das mulheres, havia bastantes mulheres, e estivemos até à meia-noite. Depois da meia-noite é que fomos levados em autocarros, em carrinhas, para Caxias. A chegada a Caxias é chegar e meterem-nos lá no meio daquelas vielas tortuosas, aqueles caminhos retorcidos, meteram-nos num subterrâneo, que já não era prisão normal, era só uma espécie de armazém, quando não tinham celas livres. Foi horrível, porque o pó, por exemplo, o Rubem de Carvalho, que sofria muito de asma, teve ataques, uma coisa horrível nessa noite.
Bem, mas nós estávamos confiantes. Havia um que tinha levado balões, que era para os filhos, encheram-nos os balões, andámos a jogar ao balão e não sei o quê. Ali, então, no dia seguinte começámos a ir, fomos fotografados, não é? Um a um. E com todo o rigor, ninguém nos podia ver, etc., dentro das carrinhas completamente fechadas. E depois, naquele mesmo dia, começaram a levar um a um para as celas. Houve aqueles que foram já para celas com mais de que uma pessoa, não é? 2 ou 3, e houve aqueles que foram para o isolamento. Eu fui para o isolamento, para uma cela. E realmente estive ali, desde o dia 7 até ao dia 23, nesse isolamento. Chovia imenso, nesse abril chovia imenso, e havia uma umidade terrível. Eu tinha tido problema em África e fui evacuado, estava a sofrer imenso, não pedia uma consulta. Atendeu-nos o doutor Barata, atendeu-me. O doutor Barata, que era o médico de Caxias, vocês já devem ter ouvido falar. Ouviu-me, queixas, dores no joelho, contei-lhe a história da guerra, e ele abriu uma gaveta e disse, toma, 2 comprimidos, vai-te embora. Então é com isso que o senhor me está a tratar? Vai-te embora. E o agente levou-me e lá voltei eu para a cela e pronto. Depois veio a altura de ser interrogado. E lá vou eu para o interrogatório. Aquela ala sul, que eu não conhecia, aquela escadaria estava cheia de cães e de pides. Cães de polícia e pides. Até lá acima. Depois virava-se à esquerda, lá em cima, e ia-se pelo corredor fora e havia uma porta aberta e eles disseram para entrar ali e era a sala do interrogatório, uma espécie de quarto. Ficas ali, mas não te encostas à parede, ficas aí de pé. Eu pus-me de pé e eles não conversavam comigo, por e simplesmente estavam 2 de vigilância. E de repente vem o inspetor Tinoco e veio só olhar para mim. Foi-se embora. E a certa altura, umas horas passadas, esta questão do joelho era mesmo uma questão crítica. Doía. E eu comecei a encostar-me à parede e eles vinham e aquilo desencadeou-se ali uma cena que durou não sei quantas horas. De afasta e levanta-te e punha-me de pé. E eu, a certa altura, desatei a gritar. Tinha estado na guerra em África, em Moçambique, no norte de Moçambique. Tinha tido, num ataque, tinha tido um acidente, tinha dado uma queda. Tinha fraturado os meniscos, por aí eu já sabia que tinha fratura dupla de meniscos, mas foi cá, em Lisboa, que foi descoberta. E não podia estar na estátua. E há um deles que me ouviu e saiu da sala. Eu, se disser, passou-se uma noite, passou-se... Não sei o que é que se passou, sei que ele demorou muito tempo. E eu continuei na estátua com aquela cena de me porem de pé e eu me encostar e etc. E de repente ele voltou e disse, senta-te. Havia uma cadeira, de frente da cadeira do PID havia uma mesinha, onde o PID se sentava e eu sentei-me. Eu não tinha absolutamente receio de falar de ser do Partido Comunista. Não diria absolutamente nada. Mas havia coisas que eu sabia que a grande maioria dos que estavam presos não sabiam. Foram aquelas 2 experiências do programa que estava a ser elaborado e depois a reunião com os oficiais milicianos. E eu, quando me sentei, a frase que está aqui, já não levais nada, disse eu para mim. E realmente não levaram. Passou a haver outra tortura. Houve um PID que tinha estado na operação Nogórdio, no norte de Moçambique, do Causa da Riaga, e que me contou com pormenores a maneira como eles queimavam as aldeias com napalm. Eu tinha estado em Moçambique. Portanto, de certa maneira, para eles era uma espécie de herói da guerra. Pronto, até tinha sido evacuado e etc. E ele contou, sem lhes falar. Eu não respondei, não questionei, não falei. Ele é que me contou, tintim por tintim, o que é que tinham feito naquela operação no Ogórdio. Nosso cego, chamou-lhe o Carlos Marques, que é um escritor
um homem que é oficial das Forças Armadas, chamou-lhe Nó Cego. É um excelente romance sobre a guerra e sobre essa operação. E o outro, de repente, estava de frente de mim, e esse falava nos turnos. E o outro estava sentado, e se eu fechasse os olhos, porque é evidente, meu Deus, sentado, adormecia com a maior das facilidades. O gajo deixava cair uma moeda em cima da mesa do tampo de madeira, e aquilo era uma explosão na minha cabeça. Na situação, era como se rebentasse uma bomba. Pronto, e nestas consequências, digamos assim, daquela situação, há uma manhã em que me foi servido o pequeno almoço, um homem, via-se nitidamente que era um aleijado, como se dizia na altura, um deficiente, e que não olhava para mim. Eu não merecia um olhar dele. Punha o café, punha o pão, eu comi o pão, tomei o café. E depois chegou o inspetor Tinoco. E foi uma barbárie de insultos, aqui tens que te convencer. Ou falas, ou sais morto. E eu aguentei-me, não tinha nada que responder. Bem, e foi assim que ele, a certa altura, desemestou fora, e daí umas horas eu fui levado para a cela. Eu, a certa altura, disseram-me que ia para o recreio. E as medidas que eles tomavam nos corredores, lá na prisão, era uma coisa inconcebível. Nós não podíamos ver ninguém, nem os próprios carcereiros. Eu montava um esquema que só via o Pito que estava ali à porta e que me fazia com que eu passasse para este que estava aqui e este levava-me a outro sítio. Então fui pela primeira vez e única ao recreio. E quando andava ali ao ar livre, aquilo era uma espécie de caixa de paredes muito altas, e de repente encontrei lá no cantinho onde havia uma espécie de sarjeta onde a água escorria, né? Aquilo era ar livre, estava um papel dobrado. É o último poema desse meu livro. Quem és? Quem és? Eu sou o cela 17. E no meio daquilo tudo havia um homem, eu era o homem, os gritos, que corria, fazia travagens para fazer exatamente aquilo que era necessário, que não conseguia fazer na cela, que era uma coisa de 2 metros por 1,5 metros. Foi aí que também, nessa cela, que eu aprendi, através do A, do B e do C, a comunicar com o homem do lado e a passar informações e receber informações durante aqueles dias todos. E então esta é a última cena forte. Se, por exemplo, batíamos com mais força na parede, o carcereiro abria a portinhola da porta e mandava-nos estar quietos e barrava connosco. Então sou posto numa cela onde já estava o Vítor Agostinho, da voz do operário, que tinha sido preso na mesma altura. E aí eu copio, de um dia para o outro, copiei esse original que tinha escrito, porque a certa altura deram acesso a papel. Deram acesso a papel e eu escrevi um conjunto de poemas, textos, etc. E então, fazendo uma cópia, podia-se contar a cada passo, porque já tinha saído alguém, e então eu pedi ao Vítor Agostinho para esconder essa cópia e para trazer, se cá saísse ele. Se não saía eu, e trazia eu. E assim foi, ele meteu no forro do casaco, ele saiu, eram 5h30, 6 horas, isto no dia 24. E às 7h30 abre-se a porta da cela. Eu estou sozinho. Ao lado, na cela ao lado, está o Orlando Gonçalves, o homem que era tinha sido preso 2 dias antes, numa última rusga que eles fizeram. O Tangarrilha também foi preso o Sérgio Ribeiro. Na cela a seguir estaria, pela comunicação com o Orlando Gonçalves, soubemos que o Sérgio Ribeiro estava na outra cela. E então abre-se a porta e era um PIDE, um agente. Quer-se ir embora? 7h30 da tarde, dia 24. Eu não respondi. Quer-se ir embora ou não? Eu pensava que ele estava a gozar comigo, estava a provocar. Claro que quero ir embora. E nem devia ter entrado cá, então venha comigo.
Tal como quando a gente entrou no dia 6, já nos mandaram para uns subterrâneos, que era horrível estar lá, não se aguentava, que já não eram prisões, já estavam desativados, mas meter-nos ali, porque já éramos muitos a entrar. Foram deitando fora aqueles que já tinham sido interrogados, que já não tiravam mais nada deles, não é? Portanto, para abrir celas para outros. Foi isso, obviamente, que levou a libertar a mim, como libertaram o Vítor Agostinho, como foram libertando outros, esgotada, digamos, aquela coisa, não é? Os interrogatórios, etc. As pessoas, se não tinham, digamos, uma carga muito grande, se não eram prisioneiros altamente perigosos, é evidente, eram postos fora para poder entrar outros. E levou-me pelo corredor fora, até uma sala onde havia imensas gavetas. As paredes eram gavetas pequenas. Abre uma gaveta e lá estavam os meus cordões dos sapatos, o cinto e a carteira. O cinto e os cordões era para não me enforcar e a carteira era aquilo que eu tinha, de facto, de valor. E diz ele assim: tem dinheiro para pagar a multa? Eu disse: qual multa? Vocês estavam numa reunião clandestina, não autorizada, portanto agora tenho que pagar a multa. Está aqui o livro, e era um livro oficial das multas, de facto, infringindo o código não sei o quê, a lei não sei o quê, quase 1.200 escudos. E eu queria era sair dali. E disse: eu quando fui preso tinha dinheiro, tinha ido levantar dinheiro e tinha dinheiro comigo. Portanto, paguei. E ele passou-me o recibo. E levou-me, com mais um guarda, um GNR, levou-me até um portão, onde, quando o portão, deviam ser 8 da noite, quando se abre, estava à minha espera o único irmão que tinha sido autorizado, nem a minha companheira, nem ninguém foi autorizado a visitar-me, só foi ele autorizado uma única vez. E ele estava ali à minha espera. E disse: o que é que estás aqui a fazer? Eu só soube agora às 7h30 que ia sair e tu estás aqui porquê? Estou aqui porque às 3 da tarde fui chamado à secretaria para pagar a multa para tu poderes sair. Eu tinha pago quase 1.200 escudos. E o PIDE depois fez aquela coisa, não é? Deve ter sido a última vigarice do fascismo, digamos. Dá-me gozo dizer isto, não é? Mais de 1.200, claro que eu iria pagar esse dinheiro ao meu irmão, mas se não tivesse acontecido o que aconteceu, nós fomos para uma cooperativa que, entretanto, depois formámos, mas onde não se podia fazer atividade. Seguíamos os tais estatutos que o fascismo queria. Só que tínhamos livros e as pessoas encontravam-se lá. Então estive lá até à meia-noite a fazer o ponto da situação, vou para casa, minha companheira, deitámos-nos, às 5 da manhã toco ao telefone. Olha, Infante Santo, 9h30, reunião da executiva. Era a filha do Augusto Costa Dias a fazer contactos com as pessoas, os dirigentes, e realmente às 9h30 lá estava eu na Infante Santo, em casa de um tenente-coronel do Exército que estava em Angola, em comissão de serviço, e que veio a ser o segundo comandante da GNR, lá no Carmo, no quartel do Carmo. Pode ser mais ali o dia todo. Eu fui, entretanto, cheguei às 9h30, às 10h30, estava aqui em Alcântara a fazer uma reunião com as várias comissões de base, com os responsáveis das comissões de base desta zona ocidental. A palavra de ordem era ir lá para baixo e acompanhar os militares, não é? E para as mulheres, para além de ter havido uma mulher que de facto espontaneamente deu cravos, a palavra de ordem, para nós o cravo, nesse meu livro, o cravo é muito referido, porque era uma coisa que as famílias mandavam fruta, mas ia um cravinho vermelho a acompanhar. Pronto. E os cravos também marcaram aquele dia. Bom, eu depois, obviamente, ainda fui à baixa, mas aquilo deu uma trabalheira imensa de organização e punha-se a questão, obviamente, da saída dos outros presos, não é? Então, eu e o Pedro Ramos de Almeida fomos encarregados de escrever o primeiro comunicado que saiu na República da Tarde, esse dia, na segunda edição. Era um comunicado que eu e o Pedro Almeida fizemos a exigir a libertação dos presos políticos, mas todos.
e à noite, através dos faróis, foi transmitida a mensagem lá para o interior da prisão, ou saem todos ou não sai nenhum. Porque o Spínola, nós começámos a ter informações que o Spínola queria fazer escolha. Por exemplo, aqueles que estivessem do partido na clandestinidade e ele achava que eram criminosos, o Palma Carlos, por exemplo, o Palma Inácio e outros, até porque tinham assaltado bancos e etc. Ele queria fazer a escolha. E foram 2 dias de luta, não é? Foi dia 27 que foram libertados. 27. Uma festa aqui de Caxias, toda a gente, aquilo tudo cheio. Deve haver provas disso e eu lá estava, à espera também daqueles que lá tinham ficado no dia em que eu saí, não é? No dia 24. E pronto, esta é a história e continuo, obviamente, revolução. Continuei a ser... Deixei a publicidade, fui trabalhar com os militares na Comissão Dinamizadora Central da 5ª Divisão, famigerada, em atividades culturais, com muito boas companhias, o Bernardo Santareno e tantos outros que foram fazer sessões, que andaram, digamos, pelo país, teatro, o João Mota, enfim, tanta e tanta gente, e fizemos, eu pertenci, guardo religiosamente o crachá dessa coisa horrível da 5ª Divisão do movimento das Forças Armadas a que eu pertenci e que tenho muita honra em ter pertencido. Fiz um livro chamado Vida ou Morte no Distrito de Viseu. Foi o levantamento sobre as campanhas de dinamização. Estive lá nos sítios onde os militares estavam a abrir estradinhas e estradões nas aldeias, para as aldeias que não tinham, por exemplo, na Gralheira, na Serra na Gralheira, uma aldeia entre Castro Daire e Lamego, uma serra onde as aldeias não tinham nem um estradãozinho para tirar de lá um doente para ir para a vila, era às costas, era em Padiolas, naquela altura em Padiolas. Eu gravei isso, fiz um livro também em Trás-os-Montes, em 75, chamado Perspectivas de Libertação no Nordeste Transmontano, também ligado às campanhas de dinamização. E depois acabei por ir para a Secretaria de Estado da Cultura trabalhar, fiz o levantamento dos poetas populares alentejanos, também foi editado, fiz o levantamento da reforma agrária. Pronto, minha vida tem sido isso.